Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Ed Wilkins e na aula de hoje, de Química do livro SAS de vocês, nós vamos trabalhar com o capítulo 7. Capítulo 7 fala sobre propriedades periódicas. Lá na aula 6, nós vimos as características da tabela periódica normal, sem propriedade. Nessa aula que eu vou dividir em duas partes, essa aqui é a parte 1, e é muito importante que você também assista a parte 2 para a gente concluir o processo de propriedades periódicas, certo? Aqui eu vou te mostrar nessa aula de agora, dessa parte 1, nós vamos te mostrar 5 propriedades da tabela periódica. Eu vou colocar a definição e como é que tu identifica que ela cresce, que é maior que um elemento, que é menor que outro elemento. Eu vou colocar todas essas características para vocês. Além de algumas observações muito importantes sobre essas propriedades periódicas, certo? Então vamos lá. A primeira propriedade periódica que a gente vai trabalhar aqui se chama raio atômico, mas eu gostaria de lembrá-los logo lá no início da tabela periódica. Se você voltar aí na aula 6, abre outra aba aí na aula 6 e olha o início da aula sobre tabela periódica. Você vai ver que eu falei que a tabela periódica ela se organiza em ordem crescente de número atômico. Então, quanto mais abaixo em uma família, maior o número atômico. Quanto mais à direita em um período, maior o número atômico. Então, lembra que a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico, certo? Essa informação é muito importante aqui. Então, vamos lá. Raio atômico. Raio atômico, pessoal, não é a distância do núcleo até a extremidade do átomo. Por quê? Porque nós não temos uma região bem definida dos elétrons. Nós temos orbitais. Então, se nós temos orbitais, eu não posso determinar que o raio atômico é essa distância do centro do átomo até a borda do átomo. Eu não posso dizer que isso aqui é o raio, porque eu não tenho como determinar com exatidão onde é que está o limite. Porque agora o átomo, segundo a mecânica quântica, né, ele tem um orbital, e esse orbital é a região mais provável de se encontrar o elétron. Então, não tem como eu saber exatamente até onde esse orbital vai, certo? Então, professor, como é que é determinado o raio atômico de uma substância? Você tem que pegar um composto, uma substância, olha só, diatômica. Pessoal, lembra desse detalhe, ó. Diatômica representa que ela tem 2 átomos. E esses 2 átomos têm que ser iguais. Por quê, professor? Porque eles têm o mesmo tamanho, né? Eu tenho que pegar o H2, o Br2, o Cl2. Eu não posso pegar o HF. Porque o hidrogênio tem um raio e o flúor tem outro. Então não tem como padrão eu utilizar aí para saber qual é o raio dele. E como é que eu determino, professor? Uma substância diatômica, vamos lá, como exemplo o H2. Olha como é que é determinado o raio. Você tem um átomo de hidrogênio e tem o outro átomo de hidrogênio. Imagine que eles têm o mesmo diâmetro, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Ó? Como eu não sei a distância do centro até a extremidade, até a borda, porque ele é um orbital e eu não tenho como definir exatamente onde é que ele termina, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a distância entre os 2 núcleos. Se eu pegar a distância entre 2 núcleos, pessoal, e dividir por 2, eu tenho aproximadamente o raio atômico dessa substância. Então, o que é a medida do raio atômico? É a distância entre os 2 núcleos dividido por 2. Porque o núcleo, eu sei exatamente onde ele está, porque ele é positivo. Ele é constituído de prótons e nêutrons, além de outras partículas menores ainda do que eles, tá? Então, se eu sei exatamente onde eles estão, eu posso medir, e eu consigo fazer isso hoje com a tecnologia que a gente tem, essa distância entre 2 núcleos. Lembra que essa distância entre 2 núcleos dividida por 2, eu tenho aproximadamente o raio atômico, tá? E esse raio atômico, pessoal, vai depender do quê? Do distanciamento do núcleo. E o distanciamento do núcleo depende de quê? Do número de elétrons, do número atômico da substância. Então, lembra que isso aqui é o núcleo, né? São núcleos. E quando eu vou determinar o raio atômico, é essa distância dividida por 2, tá certo? Professor, como é que o raio atômico cresce na tabela periódica? O raio atômico ele engloba todas as 18 famílias. Lembra que as famílias são essas linhas na vertical. Então, o raio atômico ela cresce nas famílias de acordo com o número atômico. O número atômico é de cima para baixo. Quem está mais embaixo tem o maior número atômico. Então, o raio atômico também cresce dessa mesma forma.
Nas famílias, pessoal, ó, ou grupos, eu vou colocar aqui, ó, famílias ou grupos, o raio atômico ele cresce de acordo com o número atômico. Tanto faz de um lado quanto do outro, tá? Tanto faz. Sempre assim, ó, nas famílias. Agora, quando eu falo de período, o que é que acontece, ó? O período cresce como? Da esquerda para a direita em relação ao número atômico. Quando eu vou falar de raio atômico, pessoal, ele cresce exatamente o contrário, ó. O raio atômico, ele cresce exatamente o contrário do número atômico, tá? Então, quanto mais abaixo, maior o raio atômico, quanto mais à esquerda, maior o raio atômico. É por isso que nós podemos dizer que o elemento que está mais à esquerda, está mais embaixo, ele fica aqui na família 1, que é o elemento frâncio. O frâncio é o elemento que, de acordo com as propriedades periódicas, né, ele tem o maior raio atômico. Professor, e se a gente estiver falando de cátion? Se a gente estiver falando de ânion, como é que acontece o cátion e o ânion? Então vamos lá. Ó. O cátion, pessoal, em relação ao átomo neutro, o raio atômico dele é menor. Por quê? Porque ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, o raio atômico diminui. Então, quando eu comparo o cátion, eu comparo com o átomo neutro que formou esse cátion, certo? Então, lembre disso. Quando eu comparo o raio atômico do cátion, eu estou comparando ele e o raio atômico do átomo neutro que deu origem a esse cátion. Então, o cátion ele tem o menor raio em relação ao átomo neutro. Tranquilo? Quando eu falo de ânion, o que é que acontece com o ânion, pessoal? O ânion, ele recebe elétrons. Então, o ânion, em relação ao átomo neutro, que deu origem a ele tem um raio atômico maior. Lembra desses detalhes, ó. O raio é a distância entre dois núcleos dividido por 2. Em uma família, quanto mais abaixo, maior o raio. Em um período, quanto mais à esquerda, maior esse raio atômico aí. Certo? Não esquece dessas propriedades aqui, ó. Vamos para a segunda propriedade periódica, que é em relação à energia de ionização. Vamos aqui comigo, ó. Professor, o que é essa energia de ionização? Olha só, é a energia necessária, olha o que eu vou escrever, energia necessária para arrancar, para retirar um elétron no estado neutro. Para retirar um elétron, olha aqui, ó, de um átomo no estado neutro gasoso. De um átomo gasoso no estado neutro. Olha só. Olha o que é importante a gente lembrar aqui, ó. No estado neutro. Quanto mais próximo do átomo, pessoal, aliás, quanto mais próximo do núcleo o elétron estiver, maior a força de atração. Quanto mais longe do núcleo o elétron estiver, mais fácil ele vai embora, porque a força de atração se torna menor. O elétron que está próximo do núcleo, ele tem uma atração mais forte, então eu preciso fornecer mais energia para arrancar esse elétron. Se o elétron está muito longe do núcleo, ó, eu preciso fornecer uma energia menor para esse elétron ir embora. Então lembre desse detalhe. Quando a gente está falando de energia de ionização, que é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo gasoso no estado neutro, e eu tenho que comparar isso aí em relação ao raio atômico. Como é que cresce o raio atômico nas famílias? O raio atômico ele cresce de cima para baixo. E a energia de ionização, como é que cresce? Cresce, eu não estou falando decresce. Se o raio atômico na família cresce de cima para baixo, quem está mais embaixo tem um maior raio. Se ele tem um maior raio, eu preciso de quê? Menos energia. Olha só, maior raio, o elétron está mais distante do núcleo. Se o elétron está mais distante do núcleo, eu preciso fornecer uma energia menor para arrancar esse elétron, certo? Então, a energia de ionização ela vai crescer de forma contrária, ó, energia de ionização. Quanto menor o raio, ó, esse cara que está aqui em cima tem um raio menor, eu preciso de uma energia maior. Por quê? O elétron está bem próximo do núcleo. Se o elétron está bem próximo do núcleo, eu tenho uma força de atração maior. Então, eu vou precisar fornecer mais energia para poder ele sair, tá certo?
Professor, em relação aos períodos, como é que cresce o raio atômico no período? O raio atômico cresce da direita para a esquerda. Isso é o raio. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Então, elas são inversamente proporcionais. Ó. A energia de ionização cresce exatamente o contrário do raio atômico. Então, deixa eu apagar aqui o raio atômico, que é o nosso referencial. Ó. Como é que cresce a energia de ionização? Nas famílias de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Por quê, pessoal? Quanto maior o raio, olha o que eu vou colocar aqui, ó. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Ou seja, essas grandezas aqui, elas são inversamente, olha só, inversamente proporcionais. Olha que interessante isso aqui, ó. Se o elétron está mais próximo do núcleo, o que acontece? Elétron mais próximo do núcleo, maior a força de atração. Então o núcleo está segurando isso aqui com muita força. Para que eu retire esse elétron, eu preciso fornecer uma energia maior. Então, quanto menor o raio, maior a energia. Se o elétron está longe, ou seja, se o raio atômico é maior, menos energia eu vou ter que fornecer para esse elétron ir embora, certo? Beleza. Olha essa observação aqui, ó. Presta atenção. Quando eu estou falando de íons, nós temos que tomar cuidado com esse detalhe. Por quê? Ó? Eu tenho aqui um átomo X qualquer, ele está neutro, a carga dele é zero. Eu vou fornecer uma certa energia, que eu vou chamar de E1, para esse cara perder um elétron. Vou colocar aqui, ó, X mais 1. Aí o que eu vou fazer? Esse aqui é o primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou pegar o X mais 1, vou fornecer uma outra energia que eu chamo de E2 e vou retirar o outro elétron. Ou seja, se eu já retirei um, eu vou retirar o outro. Ó. Perdeu 2 elétrons agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse X2+, e vou fornecer uma terceira energia para retirar o terceiro elétron e ele ficar com a carga positiva. Eu te pergunto, qual dessas 3 energias, E1, E2 e E3, é maior? Olha o que foi que eu fiz aqui, pessoal. Isso aqui é um átomo no estado neutro, certo? Não importa aqui o tamanho dele nesse momento. Eu forneci uma energia e retirei um elétron. Então, imagina o seguinte. Está aqui o núcleo. Imagina que o átomo tenha 4 camadas. Aliás, vou colocar só 3. Aí, ó. Eu tenho um elétron aqui, eu tenho esse elétron aqui e tenho um elétron aqui. Imagine que esse átomo seja o átomo X. Olha aqui, ó. Eu forneci uma energia inicial para retirar esse primeiro elétron. Eu forneci uma outra energia para retirar esse segundo elétron e forneci uma terceira energia para retirar o terceiro elétron. Esses 3 aqui. Percebe que para retirar o primeiro elétron o átomo era muito maior? Então, fornecia uma energia o quê? Pequena em relação aos outros. Se eu retiro esse elétron, pessoal, ó, olha o que acontece. Esse segundo elétron está mais próximo, o raio é menor, então eu vou ter que fornecer mais energia. Se eu retiro esse segundo elétron, o terceiro elétron está mais próximo ainda do núcleo, então eu vou ter que fornecer mais energia. Lembra que quanto mais próximo o elétron está do núcleo, mais energia eu vou ter que fornecer para o sistema, certo? Então, ó, olha aqui esse exemplo que eu coloquei para vocês. Como é que fica a ordem? A energia 3, ela é maior do que a energia 2, que é maior do que a energia 1. E se deve por quê, pessoal? Olha só, o raio atômico do 3, ele é menor do que o raio atômico do 2, que é menor do que o raio atômico do 1. Percebe que eles são inversos? Raio é inverso à energia. Olha aqui, acompanha aqui comigo, ó. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Eles são o quê? Inversamente proporcionais, tá? Não esquece esse detalhe dos cátions. Vamos para o terceiro. Vamos para o terceiro aqui, ó. Terceira propriedade.
A terceira propriedade, ela fala da afinidade eletrônica. Isso aqui quer dizer o quê? Ele relaciona a energia liberada. Se é energia liberada, pessoal, tu vai ver um sinal negativo nos dados de energia. Sinal negativo tem a ver com exotérmico. Exo é liberar energia, tá? Exo é liberar. Então, é energia liberada por um átomo no estado neutro, por um átomo gasoso, olha só, átomo gasoso, neutro, gasoso e neutro, necessária para receber um elétron. É energia liberada por um átomo para receber um elétron. Receber um elétron. Ou seja, para ganhar um elétron. Então, qual é a ideia principal aqui? Quanto mais energia um átomo liberar para receber um elétron, mais ele tem afinidade eletrônica. Se eu tenho um átomo que libera pouca energia para receber um elétron, então a afinidade eletrônica dele é muito pequena. Isso se deve com o quê, professor? Com um raio atômico. Se eu tenho um átomo com um grande raio atômico, a tendência desse cara não é ganhar mais elétrons, porque ele já tem um raio atômico muito grande. Se eu tenho um átomo com um raio atômico muito pequeno, ele ainda pode ganhar elétrons. Então, o cara que tem um raio atômico muito pequeno, ele tende a liberar mais energia para receber esses elétrons. Não esquece esse detalhe. Então, como é que fica aqui? Novamente, nós vamos falar sobre o raio atômico. Então, como é que cresce o raio atômico? O raio atômico ele cresce de cima para baixo e ele cresce da direita para a esquerda. O raio atômico é a nossa ordem principal aqui. Só que foi o que eu acabei de dizer para vocês. O cara que tem um maior raio, ele tende a ganhar menos elétrons. O cara que tem um menor raio, ele tende a ganhar mais elétrons. Então, galera, aqui do mesmo jeito, quanto maior o raio, menor a afinidade eletrônica. Ou seja, eles são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, o que é que nós vamos ter? Se eles são inversos, a afinidade eletrônica cresce para cima e ela cresce para o lado direito. Afinidade eletrônica. É interessante a gente lembrar o seguinte, que a afinidade eletrônica, olha aqui, como é a capacidade de ganhar elétrons, começa a partir daqui, pessoal, as propriedades que excluem os gases nobres. Excluindo os gases nobres. Não esquece desse detalhe aqui, excluindo os gases nobres. Tranquilo? Lembra disso aqui, Afinidade eletrônica é energia liberada por um átomo gasoso e neutro para receber um elétron. Se é receber um elétron, os gases nobres não entram. Professor, então por que eles entraram na energia de ionização? Porque é uma energia externa, fornecida para o átomo para ele perder elétron. Se eu tiver o átomo aqui, ele naturalmente, o gás nobre, ele não tende a liberar energia para ganhar nada. Ele já é estável por natureza. É por isso que aqui a gente vai excluir os gases nobres. Vamos recapitular. Quanto menor o raio, ainda cabe elétron ali, porque o raio é pequeno. Então, o átomo vai liberar mais energia para poder receber um elétron. Se eu tenho um raio atômico muito grande, ele já tem um raio atômico grande, ele não quer colocar mais elétrons ali. Então, a tendência dele de ganhar elétrons é muito pequena, certo? Então, afinidade eletrônica é ganhar elétrons. Energia de ionização que a gente viu anteriormente é perder elétrons. Lembra dessa orientação aqui na tabela periódica. Aí tu compara os elementos aí nas questões, tá? Bom, vamos para o quarto ponto aqui. Vamos falar sobre a eletronegatividade. Tanto a eletronegatividade quanto a eletropositividade, elas são propriedades de ligação química. Afinidade eletrônica e energia de ionização é o átomo neutro, sem ligação, a tendência do próprio átomo. Mas quando a gente fala de eletronegatividade e eletropositividade, nós estamos falando de ligação química.
E tanto em um quanto no outro, nós também não incluímos os gases nobres, porque naturalmente eles não realizam ligações químicas, certo? Então vamos lá. Professor, o que é eletronegatividade? É a tendência de um átomo em uma ligação. Olha o detalhe aqui, ó, em uma ligação. Isso aqui é muito importante, eu gostaria que você grifasse isso aqui, ó. Em uma ligação é a tendência de ganhar os elétrons de uma ligação. Professor, como é que eu sei que esse cara tem a tendência de ganhar elétron? Olha só, o átomo que tem um raio atômico muito grande, ele não tende a ganhar elétrons. Ele vai tender ao quê? Para se estabilizar? Perder. O cara que tem um raio atômico pequeno, ele quer a todo instante ganhar elétrons. Aí a gente lembra dos metais e dos ametais. Os metais têm um raio atômico muito grande, então eles tendem a perder elétrons. Os ametais tendem a ganhar esses elétrons, certo? Então, como é que fica a eletronegatividade aqui em relação ao raio? Olha aqui. Quanto maior o raio, olha só, menor a eletronegatividade. Mais uma vez, são propriedades inversas. Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Quanto maior o raio, menor a eletronegatividade. Então, como é que cresce aqui? Exatamente o contrário do raio, ó. Da esquerda para a direita é o raio. Então, como é que cresce a eletronegatividade? Da direita para a esquerda é o raio, desculpem, e da esquerda para a direita nós temos a eletronegatividade. É o contrário, né? Se eu for trabalhar na família, quanto mais acima, o raio atômico é menor, então quanto mais acima, mais eletronegativo. Lembrando, pessoal, ó, que eu não estou incluindo aqui, eu vou até colocar um tracinho para que tu lembre aqui, eu não estou incluindo os gases nobres que são a família 18. Não estou incluindo esses caras, estou excluindo eles porque eu estou falando de ligação química, certo? Aí vamos lá. Existe, pessoal, uma fila de eletronegatividade que vai facilitar muito a tua vida aí, ó. Na hora de determinar uma ligação, quem que é o elemento mais eletronegativo que o outro? Vai utilizar muito essa frase aqui, ó. Olha só, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembra dessa frase, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, certo? O que é que a gente tem que lembrar aqui? Que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, a eletronegatividade nessa fila, nessa dica para vocês, ela está aqui, ó. Ela está para o lado do flúor. Então, por exemplo, se eu pego uma ligação entre o carbono e o oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? O oxigênio, porque ele está mais perto do flúor. Então, na ligação entre esses dois átomos, o oxigênio tende a ganhar o elétron e o carbono tende a perder, certo? Vamos para a última dessa parte 1 aqui, ó. Vamos falar de eletropositividade. Olha como a frase é bem semelhante. Eletropositividade é a tendência de um átomo em uma ligação química. Olha só, vou colocar do mesmo jeito, ó, em uma ligação química, a tendência de perder, deixa eu colocar aqui igualzinho do outro, perder elétrons, aqui em relação a uma ligação. Aí vamos lá, ó. Lembra que eu falei para vocês, o átomo que tem o maior raio, os últimos elétrons estão muito longe do núcleo. Então a tendência do cara que tem um raio atômico grande é perder os elétrons. E a tendência dos átomos que tem um raio atômico pequeno é ganhar os elétrons, porque os elétrons estão próximos do núcleo, então é mais difícil sair. Então quando eu falo de eletropositividade, olha só, ela é diretamente proporcional ao raio.
Quanto maior o raio, mais eletropositivo é o composto. Ou seja, maior a tendência dele perder os elétrons. Tranquilo? Então vamos lá, ó. O raio atômico ele cresce de cima para baixo nas famílias. Então, quanto mais abaixo, mais eletropositivo é o teu átomo. Eletropositivo. Quanto mais à esquerda, maior o raio, então quanto mais à esquerda, também mais eletropositivo. Professor, existe a fila e a frase de eletronegatividade e existe de eletropositividade também? Existe, que são dos metais. Olha só, é um pouquinho maior essa frase, hein? Vamos lá. Olha como é essa fila aqui, ó. Metais da família 1A, que são os alcalinos, e os alcalinos terrosos, eles têm o maior raio atômico, logo eles vão ser mais eletropositivos. Aí qual é a frase, ó? Algum meninozinho, manganês e zinco, criou fecone sem perceber. Olha só, calma que não acabou não. Algum meninozinho criou fecone sem perceber. Esses são os metais mais utilizados, certo? Continuando, ó. Hoje, o hidrogênio entra aí. Hoje, olha só. Algum meninozinho criou ferro, cobalto e níquel, ou seja, fecone, sem perceber. Hoje, comi hambúrguer. Hoje, comi hambúrguer. Agora, olha o tamanho da frase. Partiu almoçar. Olha só. Algum meninozinho criou fecone sem perceber. Hoje comi hambúrguer, agora partiu almoçar. Esses metais aqui, pessoal, ó, prata, platina e ouro, são chamados metais nobres, pouco reativos. Ou seja, a tendência deles perder os elétrons em relação aos outros é bem menor. Mas quando a gente fala da família 1A, quem está mais próximo da família 1A vai ser mais eletropositivo. Ou seja, são os metais que possuem o maior raio atômico, logo a tendência deles é perder os elétrons. É muito importante nessas propriedades que você entenda a definição, a maneira com que ele cresce na tabela periódica e algumas características que eu coloquei para vocês. Lembrando aqui também que na eletropositividade, ó, como se trata de ligação química, nós não incluímos os gases nobres, que são os elementos da família 18. Certo? Então, nessa parte 1, que foi que a gente viu? Nós vimos raio atômico, nós vimos energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. São as mais comuns. É importante que você assista a parte 2 desse conteúdo, tá? Não deixe de assistir para a gente concluir esse capítulo 7 do livro de vocês. Forte abraço e te espero daqui a pouco. Valeu!